Hoje vamos trazer a grande história do grande ditador que já passou daqui da África. Esse ditador chama-se Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Esse ditador é um ditador africano que governou o Sudão, levou o Sudão à crise e também à guerra civil. E ele disse uma vez que ele não foi antagonista disso tudo, ele não queria que o povo sudanês sofresse tudo aquilo. Ele não começou com a guerra e al-Bashir acabou dizendo que, mas também ele sente-se culpado por causa da guerra. Mas antes de nós trazermos todo esse historial, gostaria de que subscrevesse no canal, ativasse o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. E também pode deixar aí nos comentários qual é o próximo vídeo que você desejaria de assistir. Vamos ao vídeo. História do grande ditador Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Omar Ahmad al-Bashir é um ex-oficial militar e político sudanês que serviu como o sétimo chefe do Estado do Sudão, sobre vários títulos desde 1989 até 2019, quando foi deposto em um golpe de Estado. Omar Ahmad al-Bashir foi posteriormente encarcerado, julgado e condenado por várias acusações de corrupção. Omar Hassan al-Bashir chegou ao poder em 1989, quando, com o general de brigada do exército sudanês, liderou um grupo de oficiais em um golpe militar que derrubou o governo democraticamente eleito e primeiro-ministro Sadiq al-Ahmad, depois que começou as negociações com os rebeldes no sul. Omar Hassan al-Bashir nasceu em Ouache, Bananga, uma vila nos arredores do Chad, ao norte da capital Khartoum, no dia 1 de janeiro de 1944, em uma família de ascendência afro-árabe. A sua mãe era Aidai Mohamed al-Azini. Seu pai, Hassan ibn Ahmad, era um pequeno produtor de leite. Quando menino, foi apelidado de Omar, Pequeno Omar. Omar Hassan al-Bashir pertence a Banu Bandeira, uma tribo de Nduna, pertencente à maioria colisão Jan al, uma tribo núbia arabizada, no meio ao norte do Sudão, uma vez que pertence ao rei do Egito e do Sudão. Quando criança, tarde mudou-se para a Khartoum, norte, onde completou a sua educação secundária. Tornou um apoiador de al-Hilal. Al-Bashir casou-se com sua prima, Fátima Khalida. Ele também tem uma segunda esposa chamada Widad Bibikit Omer, que teve vários filhos com seu primeiro marido, Ibrahim Chamadi, membro do Conselho Revolucionário para a Salvação Nacional, que morreu em um acidente de helicóptero. Al-Bashir não tem filhos. Em 1995, Omar Hassan al-Bashir foi enviado aos Emirados Unidos como adido militar sudanês. Quando voltou para casa, al-Bashir foi nomeado comandante de guarnição. Em 1981, al-Bashir retornou ao seu passado paraquedista quando se tornou o comandante de uma brigada de paraquedistas blindados. Quando retornou ao Sudão como coronel do exército sudanês, al-Bashir liderou um grupo de oficiais do exército na derrubada do instável governo de colisão do primeiro-ministro Sadiq al-Almeida em um golpe militar sem derramamento de sangue em 30 de junho de 1989. Sob a liderança do Bashir, o novo governo militar suspendeu os partidos políticos e introduziu um código legal islâmico em nível nacional. Omar Hassan al-Bashir então se tornou o presidente do Conselho do Comando Revolucionário para a Salvação Nacional, um órgão recém-criado com poder legislativo, executivo, para o que foi descrito como um período de transição. E assumiu os cargos de chefe de Estado, primeiro-ministro, chefe das Forças Armadas e ministro da Defesa. Após a promoção de al-Bashir a presidente do Conselho do Comando Revolucionário para a Salvação Nacional, ele se aliou a Hassan al-Tribu, líder da Frente Islâmico Nacional, que junto com al-Bashir começou a institucionalizar a lei Sharia, a parte norte do Sudão. Além disso, al-Bashir emitiu expurgos e execuções de pessoas que ele alegou serem líderes de golpes nas fileiras superiores do exército. A proibição de associações, partidos políticos, jornais independentes
bem como a prisão de importantes figuras políticas e jornalistas. Em 16 de outubro de 1993, os poderes de al-Bashir aumentaram quando ele se nomeou presidente do país, após que ele dissolveu o Conselho do Comando Revolucionário para Salvação Nacional e todos os outros partidos políticos rivais. O poder executivo e legislativo do Conselho foram posteriormente entregues ao al-Bashir completamente. No início dos anos de 1990, a administração de al-Bashir deu a luz verde para flutuar uma nova moeda chamada dinar sudanês para substituir a velha libra sudanesa, que havia perdido 90% do seu valor durante a turbulenta década de 1980. A moeda foi posteriormente alterada para libras, mas a uma taxa muito mais alta. Mais tarde, Omar Hassan Almeida al-Bashir foi eleito presidente na eleição nacional de 1996, onde foi o único candidato por lei a concorrer à eleição. E Hassan al-Atroub foi eleito para um assento na Assembleia Nacional, onde atuou como presidente da Assembleia Nacional durante a década de 1990. Em 1998, al-Bashir e o Comitê Presidencial colocaram em vigor uma nova Constituição permitindo a formação das associações políticas limitadas em oposição ao Partido do Congresso Nacional de Bashir e os seus partidos. Em 12 de dezembro de 1999, al-Bashir enviou tropas e tanques contra o parlamento e derrubou Hassan al-Burit, o presidente do parlamento, em um golpe palaciano. Hassan al-Bashir foi reeleito por voto popular para um mandato de 5 anos nas eleições presidenciais realizadas em 13 a 12 de dezembro de 2000. De 2005 a 2010, um novo governo de transição foi estabelecido sob um acordo de paz de 2005, que encerrou mais de 2 décadas de guerra civil norte e sul e viu a formação de um acordo de compartilhamento de poder entre o SPLM de Salva Kiir e o Partido do Congresso Nacional de al-Bashir, NCP. Omar Hassan al-Bashir alcançou crescimento econômico no Sudão. Isso foi impulsionado ainda mais pela perfuração e extração do petróleo. No entanto, o crescimento econômico não foi compartilhado por todos. A inflação global em 2012 aproximou-se do limiar da inflação crônica, que foi cerca de 36%, cerca de 11% acima da projeção orçamental de 2012, refletindo os efeitos combinados do financiamento inflacionário, a depreciação da taxa de câmbio e a contínua retirada de subsídios, como os altos preços de alimentos e da energia. Essa crise econômica provocou tumultos pelo custo de vida que eclodiram em manifestações antigovernamentais no estilo de Primavera Árabe, aumentando o descontentamento dentro da Federação Sindical dos Trabalhadores de Sudão. Eles ameaçaram realizar greves em todo o país e em apoio aos salários mais altos, e contínua deterioração do valor da libra sudanesa apresentou graves riscos descendentes para a inflação já alta. Em meados da década de 1990, começou uma disputa entre al-Bashir e al-Turibi, principalmente devido às ligações de al-Turibi a grupos fundamentais islâmicos, além de permitirem que eles operassem fora do Sudão, até mesmo convidando possivelmente Osama Bin Laden para o país. Os Estados Unidos listaram o Sudão como um estado patrocinador de terrorismo desde 1993. Por ordem de al-Bashir, al-Turibi foi preso com base em alegações de conspiração em 2000, antes de ser libertado em outubro de 2003. Al-Turibi foi novamente preso em março de 2004 e libertado em junho de 2005, no auge de acordo de paz na Guerra Civil. Desde o início da década de 1990, depois que al-Bashir assumiu o poder, Sudão apoiou Iraque em sua invasão de Kuwait e foi acusado de abrigar, fornecer refúgio e assistência a grupos terroristas islâmicos, Carlos, o Chacal, Osama Bin Laden, Abu Nidal e outros rotulados de líderes terroristas pelos Estados Unidos e os seus aliados residiam em Khartoum. No início de 1996, Omar Hassan Almeida al-Bashir autorizou seu ministro da Defesa, al-Fati, a fazer uma série de viagens
secreta aos Estados Unidos para conversar com funcionários americanos, incluindo oficiais da CIA e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, declare sobre a política das cessações americanas contra o Sudão e quais medidas podem ser tomadas pelo regime de Bashir para remover as sanções. Al-Fati recebeu uma série de demandas dos Estados Unidos, incluindo pedidos de informações sobre Osama Bin Laden e outros grupos islâmicos radicais. Em abril de 1997, IJA persuadiu al-Bashir a fazer uma oferta incondicional de assistência antiterrorista na forma de uma carta presidencial assinada por IJA. Entregou ao congressista Leo Milton a mão. No final de setembro de 1997, meses após a abertura sudanesa feita por al-Bashir na carta a Milton, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, sob diretrizes do secretário de Estado Madeleine Albright, anunciou pela primeira vez que devolveria diplomatas americanos a Khartoum para buscar contra-terrorismo. A guerra civil durou entre as metades norte e sul do país por mais de 19 anos entre as tribos árabes do norte e as tribos do sul da África. Mas a guerra logo se transformou em uma luta entre o Exército Popular de Libertação do Sudão e o governo de al-Bashir. A guerra resultou em milhões de sulistas sendo deslocados, famintos e privados de educação e saúde, com quase 2 milhões de baixas. Por causa dessas ações, várias sanções internacionais foram impostas ao Sudão. No entanto, os líderes das Nações Unidas pediram ao Bashir que fizesse esforços para acabar com o conflito e permitir que os trabalhadores humanitários e internacionais entregassem ajuda às regiões do sul do Sudão. O governo sudanês foi acusado de suprimir informações, prendendo e matando testemunhas desde 2004 e adulterando provas, como encobrir valas comuns. O governo sudanês também prendeu e assediou jornalistas, limitando assim a estação de cobertura de imprensa sobre a situação em Darfur. Em 2012, as tensões entre Sudão e Sudão do Sul atingiram um ponto de ebulição quando os militares sudaneses bombardearam o território do Sudão do Sul, levando à hostilidade sob os campos de petróleo disputados de Hagar, localizados ao longo da fronteira do Sudão do Sul. Omar al-Bashir buscou ajuda de vários países não ocidentais depois que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, impôs sanções contra ele. Em 26 de outubro de 2011, Omar Hassan al-Bashir disse que o Sudão deu apoio militar aos rebeldes líbios de derrubar Muammar Gaddafi. Em um discurso transmitido ao vivo pela televisão estatal, al-Bashir disse que a medida foi uma resposta ao apoio do coronel Gaddafi aos rebeldes sudaneses há 3 anos. O presidente al-Bashir disse ao Movimento Justiça e Igualdade, um grupo rebelde de Darfur, que atacou o Khartoum há 3 anos usando caminhões, o equipamento, armas, munições e dinheiros líbios. Omar Hassan Almeida al-Bashir disse que Deus deu ao Sudão uma chance de responder, enviando armas, munições e apoio humanitário aos revolucionários líbios. O seu discurso foi bem recebido por uma grande multidão na cidade de Kassala, no leste do Sudão. Omar al-Bashir, em seu discurso, disse que a prioridade do seu governo era acabar com a rebelião armada e os conflitos tribais, para direcionar as energias dos jovens para a construção do Sudão, em vez de matar e destruir. Omar Hassan al-Bashir convocou a juventude dos grupos rebeldes a depor armas e unir esforços para construir o país. Al-Bashir se vê como um homem injustiçado e incompreendido. Ele assume total responsabilidade pelo conflito em Darfur. Diz ele, mas diz que o seu governo não iniciou a luta e fez tudo ao seu alcance para acabar com ela. O Acordo de Paz de Darfur de 2005, também conhecido como Acordo de Abuja, foi assinado em 5 de maio de 2006 pelo governo do Sudão, junto com a facção de Isla, liderada por Mimi Miawa. No entanto, o acordo foi rejeitado por 2 grupos menores, o Movimento de Justiça e Igualdade e uma facção rival do Islã, liderada por Abdul Widi al-Nuri. Este acordo estabeleceu um fundo de compensação para vítimas de conflitos de Darfur, permitiu que o presidente do Sudão nomeasse um vice-presidente de Darfur e estabeleceu uma nova autoridade regional do Darfur para supervisionar a região até que um referendo
possa determinar seu status permanente na República de Darfur. Em 14 de junho de 2008, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, TPI, Luiz Moreno Ocampo, alegou que o al-Bashir tinha responsabilidade criminal individual por genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra cometidos desde 2003 em Darfur. O promotor acusou al-Bashir de ter planejado e implementado um plano para destruir os 3 principais grupos étnicos, Fur, Massalt e Zaghawa, como uma campanha de assassinato. O mandato de captura é apoiado por OTAN, Rede de Investigação de Genocídio e Amnistia Internacional. Um mandato de prisão para al-Bashir foi emitido em 4 de março de 2009 por uma câmara de pré-julgamento composto pelos juízes Aquara da Gana, Anita Osaka de Letônia, Silvia Stone do Brasil, acusando-o de 5 acusações de crimes contra a humanidade, assassinato, extermínio, transferência forçada, tortura e as 2 acusações de crimes de guerra, pilhagem, ataques dirigidos intencionalmente contra civis. O al-Bashir foi o primeiro chefe de Estado em exercício a ser indiciado pelo TPI. No entanto, a Liga Árabe e a União Africana condenaram o mandato. Desde então, al-Bashir visitou China, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Unidos, Egito, Etiópia, Quênia, Catar e vários outros países, todos os quais recusaram a prendê-lo e entregá-lo ao TPI na chegada. As acusações contra al-Bashir foram criticadas e ignoradas por interesses no Sudão e no exterior, particularmente na África e no mundo muçulmano. O ex-presidente da União Africana, Muammar al-Gaddafi, caracterizou a acusação como uma forma de terrorismo. Omar Hassan al-Bashir também acredita que o mandato é uma tentativa de colonizar suas antigas colônias. Um segundo mandato de prisão para o presidente al-Bashir foi emitido posteriormente em 12 de junho de 2010. O TPI emitiu um mandato adicional, acrescentando 3 acusações de genocídio pela limpeza étnica dos tribos Fur, Massalt e Zaghawa. O novo mandato incluía a conclusão do tribunal de que havia motivos razoáveis para suspeitar que Omar al-Bashir agiu com a intenção específica de destruir em partes os grupos étnicos. Na conturbada região de Darfur, as acusações contra al-Bashir em 3 acusações separadas incluem genocídios, matando, genocídio, causando sérios danos físicos ou mentais, genocídio e infligindo deliberadamente a cada grupo-alvo. A longa carreira de al-Bashir foi marcada pela guerra. Apesar da sua promessa de acabar com a guerra civil de 21 anos, que estavam em andamento quando ele assumiu o cargo de 1989, mas conflitos continuaram depois que ele prolongou. Al-Bashir supostamente saqueou a nação empobrecida de grande parte da sua riqueza, de acordo com telegramas de diplomatas dos Estados Unidos de América, vazados. Em 9 bilhões da sua riqueza desviada estavam escondidos em barcos de Londres. Alguns dos fundos estavam sendo mantidos em Luxemburgo, grupo parcialmente nacionalizado. Em 2012, al-Bashir propôs a criação de uma agência espacial continental de África. Isto seguiu-se a apelos anteriores de 2010 pela União Africana para a realização de um estudo de viabilidade que iria elaborar um roteiro para a criação de agência espacial africana. Em 11 de abril de 2019, al-Bashir foi removido do seu cargo pelas Forças Armadas de Sudão após muitos meses de protestos e revoltas civis. Omar Hassan Almeida al-Bashir foi imediatamente colocado em domiciliar até a formação de um conselho de transição. Na época da sua prisão, al-Bashir governará o Sudão por mais tempo do que qualquer outro líder desde que o país conquistou a independência em 1956 e era o presidente mais antigo da Liga Árabe. Em 17 de abril de 2019, al-Bashir foi transferido à prisão domiciliar para a prisão de Kobani, em Khartoum. 130 milhões de dólares foram encontrados em sua casa. Lavagem de dinheiro contra al-Bashir começaram nos meses seguintes. Em 14 de dezembro de 2019, ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. Omar Hassan Almeida al-Bashir foi condenado a 2 anos de prisão. Em 21 de julho de 2020, começou o seu julgamento sobre o golpe que levou ao poder. Cerca de 20 militares
militares foram indiciados por seus papéis no golpe. Comenta ali, se você fosse um presidente africano, poderia condenar Omar al-Bashir? Deixa aí nos comentários e aproveita, se você é novo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. E não se esqueça do seu like para esse vídeo ser indicado para muita gente. Até o próximo vídeo, tchau!